Pronto aí, ó. Silêncio, já tá Então, na aula de hoje, vamos falar sobre a história da reconstrução de Jerusalém. Jerusalém, que é considerada a capital sagrada para três grandes religiões. Para os judeus, porque teria sido em Jerusalém, onde Davi e Salomão teriam dado início à construção do templo. Um templo que depois foi destruído na época em que o povo de Deus foi dominado pelos babilônios. Eles ficaram no exílio e depois Jerusalém foi reconstruída. E assim o povo pôde voltar do exílio para sua terra sagrada. Isso graças à atuação de Neemias, tá? No livro de Neemias, capítulo 1 ao 13. Onde trata dessa reconstrução dos muros da cidade para que o povo pudesse retornar do exílio na Babilônia. Tem um trecho, né? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Enquanto o povo de Deus estava no exílio na Babilônia, ele vivia uma situação de desprezo. E o próprio povo de Deus vivia numa circunstância de desvio da fé, adotando muitas vezes deuses pagãos, deuses estranhos, como Baal. Então Jerusalém foi restaurada, isso por volta de 445 a.C., ou seja, o século V a.C. Durante o reinado do Artaxerxes I, que era o rei da Pérsia naquela época. Tudo começa em Suzã, que era a capital persa, atualmente é o Irã, e depois Jerusalém. Foi de lá de Suzã que Neemias partiu e pediu ajuda. Império Persa da Pérsia. O imperador, o rei, o reinado era de Artaxerxes I. Neemias pediu autorização para o Artaxerxes para poder reconstruir a cidade, reconstruir Jerusalém. E ele acabou concedendo, porque o Neemias era um bom funcionário real. Depois Jerusalém, capital do reino de Judá. Lembrando que depois da morte de Salomão, a nação judaica, o povo judeu, o povo hebreu, Israel acabou sendo dividido em dois reinos. O reino de Judá, que ficava ao sul, e o reino de Israel ao norte. As tribos também foram divididas, e isso foi só enfraquecendo à medida que o tempo passava, enfraquecendo o povo de Deus. Tanto que vai ser nesse contexto que o povo vai ser dominado e vai viver o exílio com a destruição de Jerusalém na Babilônia. Depois a reconstrução, graças à ação e atividade do Neemias, que era um importante funcionário real do Artaxerxes. Ele decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, pediu autorização para o Artaxerxes e ele autorizou. Esdras vai auxiliar, acabou auxiliando Neemias. O Esdras era um sacerdote, um escriba, um escritor, uma espécie de doutor da lei, que trabalhava com Neemias para restaurar a cidade de Jerusalém, tentando também fazer com que o povo se motivasse para reconstruir a cidade. O povo estava desmotivado e desviado de sua fé. Tem o rei Artaxerxes I, o rei da Pérsia. Neemias trabalhava com ele. Tinha Sambalate, o Moronita, que era o governador samaritano que buscou sabotar a obra de restauração. Então, o Sambalate, o Moronita, ele vai fazer de tudo para que os judeus não consigam construir Jerusalém. Mas o povo acaba se unindo e restaurando a cidade, os muros da cidade, em 52 dias, mesmo com toda a oposição do Sambalate e Moronita. Aí a fé judaica, a fé hebraica é restaurada. O povo volta a ter a sua cidade sagrada. A cidade sagrada, como eu disse, é a cidade sagrada para o judaísmo. É também o cristianismo, uma terra sagrada, porque Jesus teria vivido naquela região, teria feito a sua atividade missionária ali em Jerusalém, e a cidade sagrada também para o islamismo, dos muçulmanos, porque segundo eles, a tradição deles, foi lá que Maomé teria sido levado aos céus por Alá, pelo Deus dos muçulmanos. São as três religiões monoteístas que têm tudo isso. Até e Jerusalém. Hoje mais cedo eu estava discutindo, você estava certo, eu tô falando.
Né? Porque ele falou que esses negócios do IF eram monoteístas. Tudo que não, Aí eu falei assim, como assim monoteísta? Monoteísta é que acredita em Deus só. Ele tá querendo falar que era todo mundo igual. As provas do IF eram tudo igual. Viado, é uma só. Essa prova aí, você quer monoteísta. Mono é de um, né? Agora tem. Deus é de Deus. E é uma região que está entrega lá, né? A gente está vendo Jerusalém, na verdade, Israel guerreando ali com os palestinos, a faixa de Gaza, a treta ali, assim. A prometida a Abraão, Abraão sai de sua terra em Ur na Caldeia e vai para a terra que Deus ia mostrar para ele, uma terra onde correria leite e mel e onde ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas quando ele chega lá, tinha gente morando na terra, eles têm que guerrear com os povos que lá estavam, acabam dizimando esses povos e tomam conta da terra. Mas depois eles são exilados, são exílios da Babilônia, depois eles retornam com a reconstrução de Jerusalém. Depois de 70 depois de Cristo, o Império Romano destrói novamente Jerusalém, e aí o povo judeu se dispersa pelo mundo. Desde então, os judeus eles ficaram dispersos pelo mundo, não tinham um país, era um povo sem pátria, um povo sem país. Em 1293, se eu não me engano, século XIII, o Império Turco-Otomano, que era o Império Muçulmano, vai dominar aquela região que hoje é a Terra Santa. Já vinha dominando desde o início do islamismo no século VII. E aí é uma terra que passa a ser dominada por uma maioria árabe muçulmana. Isso vai até 1948, quando a ONU cria o Estado de Israel, naquela região ali. Mas só que aquela região estava há mais de milênios sendo habitados por árabes muçulmanos. E aí, por conta disso, os árabes muçulmanos não queriam aceitar os judeus lá, porque a terra era deles há muito tempo. E não foram eles que expulsaram os judeus de lá, foi o Império Romano em 70. Então eles indicam aquela terra para eles. Israel não aceita isso, porque tem um movimento sionista em Israel, que é um movimento que acredita que aquela terra é dos judeus, porque Deus teria prometido para Abraão. Sim. Então essa é a briga que não vai acabar nunca. Porque os muçulmanos também reivindicam aquela terra. Exatamente. E aí, nenhum quer aceitar o lado novo. Historicamente, recentemente, pelo menos desde a Idade Média, os muçulmanos que moravam nos árabes. Verdade do lado de quem? Oi? Israel ou Hamas? O Hamas é um terrorista, sou contra o Hamas. A minha sou contra Israel também, Hamas. a forma como ele atua. Aquela terra não era habitada por judeus mais há muito tempo, nem foram os muçulmanos que expulsaram eles de lá. Foi o Império Romano lá em 70. Então o terra do Hamas. O Hamas é errado porque é um terrorista, mata, assassina, né? Pessoas muitas vezes inocentes. Igual matou o brasileiro. O que o brasileiro tinha a ver com isso? Matou foi todo mundo. É um partido, é um grupo terrorista que hoje domina a faixa de Gaza. Mas o Israel contra a Gaza também ou não? Tá bom que tá ficando, cercou lá. Eles estão sem água e sem energia. O povo está morrendo de sede e fome lá. Quem está no hospital está morrendo também porque não tem energia. O hospital não pode ter mão de aparelho, de quem precisa de aparelho para sobreviver. Está morrendo a galera. A criança, bebês que estão nascendo também não estão tendo assistência, enquanto de não ter água. A lá do Sul caiu. Pega a voz ainda. Israel também não é santo nessa história, não. E é um conflito que só vai resolver se Israel, se o povo israelense sair de lá. Israel não vai sair de lá. Eles querem tomar o território. E Israel tem o apoio da ONU. Mas os palestinos, eles querem o território, que reivindicam, eles que moram ali muito mais tempo, que os judeus que foram para lá sequer eram judeus daquela terra. Há estudos genéticos que mostram que os judeus mesmo que estão lá, os israelenses que estão lá, eles não têm mesmo ascendência do povo do Oriente Médio. Então são semitas. Eles são caucasianos. Estudos genéticos mostraram que eles são caucasianos historicamente, ou seja, então são judeus convertidos.
Tinha muita gente que morou lá, ou tem antepassado que morou lá. Os judeus foram para lá, esses israelenses. É uma treta aí bem pensa, bem complexa, bem certa aí, ninguém sabe nessa história, né? Ai, que gostoso. Então, no início da guerra, os judeus empunham armas e ferramentas enquanto refaziam a muralha e reconstruíam a cidade de Jerusalém. Mostrava a ameaça enfrentada pelos judeus enquanto trabalhavam, principalmente em Sambalat, o Oronita, né? Governador de Samaritano. E isso fez com que os samaritanos virassem inimigos históricos dos judeus, de Judá e de Israel. Compreender a história da reconstrução de Jerusalém? Uma dúvida? Tranquilo? Favorado? Por hoje é isso aí.